Vamos falar, então, até onde a encomenda te leva, criativa? Até onde? Qual é o objetivo da nossa aula de hoje? Que você entenda que o problema não é você. A gente vem nessa semana toda batendo nessa mesma tecla. O problema não é você, mas é você que vai ter que resolver. É você que vai ter que solucionar, tá? Então você que sente que trabalha o dia inteiro com encomendas, mas quando você olha para a sua vida profissional, parece que tá tudo sempre no mesmo lugar. E é engraçado porque hoje a gente vai falar só sobre encomenda, tá? É engraçado que a encomenda, ela ocupa muito espaço, muito tempo na nossa agenda, né? E como a gente está sempre muito atarefada com essas encomendas, seja desenvolvendo um produto novo, uma roupa diferente, uma peça com recorte novo, do jeito que aquela cliente quer, ou uma bolsa diferente, enfim. Enquanto a gente está ali depositando um tempo para desenvolver essas coisas novas, e ainda tem o tempo da produção, ainda tem o tempo do atendimento, que o atendimento de uma encomenda é muito maior. Tudo isso mostra para a gente que a gente está ativa, criativa. Mostra pra gente o quanto a gente está ativa, o quanto a gente está em movimento, o quanto a gente está ocupada. Mas ainda assim, quando a gente presta atenção, quando a gente olha para o nosso histórico, a gente vê que a gente não avançou. Quando a gente olha para nossa conta bancária, a gente vê que a gente não avançou. A gente aprendeu muito, a gente se capacitou, nosso talento aumentou, o capricho, enfim, mas a conta bancária é isso que é importante. É isso que a gente quer no final das contas, né? Dinheiro no bolso, dinheiro na conta e o Pix. Soraya Cavalcante, seja muito bem-vinda, Soraya. Soraya, a nossa aluna do Profissão Hello Kitty, não é? Seja muito bem-vinda, Soraya. Muito bom ter as alunas aqui também. A Graça é aluna do Profissão Hello Kitty, Soraya. Então, a gente já falou sobre as aulas 46, costura que dá resultado, as 5 verdades que esconderam de você. A gente falou sobre a aula 47, por que boas costureiras não saem do lugar, descubra o erro oculto. E hoje a gente vai falar sobre até onde a encomenda te leva. Raquel, seja bem-vinda. Aí, mais uma aluna do nosso curso Profissão Hello Kitty. E aqui a Soraya. É isso, que bom que você lembrou. Sim, eu lembro das minhas alunas. Chamo pelo nome, Soraya. Hoje, criativa, eu não vim te ensinar a ganhar mais com encomenda. Se é isso que você tá achando, pode esquecer. Não é isso que eu vou te ensinar hoje. Deixa eu já colocar aqui, ó. Vamos ver se isso vai atrapalhar. É o link para você ser minha aluna do curso Profissão Hello Kitty. Para você entrar na turma fundadora, igual a Soraya, igual a Graça, igual a Raquel, aqui a Soraya falando. Fico feliz, você é diferenciada. Obrigada, meu amor. É que eu realmente passei por tudo isso que vocês estão passando. Hoje, eu vim mostrar para você o porquê que a encomenda pode estar te impedindo de crescer. Quais de vocês trabalham com encomenda? Fala para mim. Quais de vocês trabalham com encomenda? Quero que vocês coloquem aqui eu. Todo mundo deixou a sua curtida? Então, Mara, qual é a armadilha da encomenda? Enquanto vocês colocam aqui o comentário de vocês. A encomenda, ela parece que é muito segura. Ela traz um conforto, uma sensação de segurança pra gente. Ela traz uma sensação de paz, né? Ai, estou em movimento, o dinheiro está entrando. Soraya trabalha com encomenda, Soraya? Quem mais aí trabalha com encomenda? Soraya, você trabalha com qual produto? Fala aqui para mim. Então traz aquela sensação de segurança. Parece que a gente tá coberta. Mas tá mesmo? Parece honesta e é. É honesta. Não, só parece. Não é? Só parece honesta, não é honesta e eu vou te explicar por que mais tarde. A Raquel, eu trabalho com encomenda, mas não só com ela. Então você trabalha com peças à pronta entrega também, né, Raquel? Ela parece honesta, só parece. Parece que é o caminho certo e às vezes é por um tempo. Mas a armadilha não tá na encomenda em si, tá? A encomenda em si, ela pode ser positiva, que eu já comecei a falar mal aqui da encomenda, né? Eu tô me segurando para não falar mal da encomenda, para não falar assim logo de cara. Mas agora eu já vou falar logo. É uma armadilha, às vezes.
tá? Às vezes é armadilha. Tem o lado bom e tem o lado ruim. Depende se você está enxergando o lado ruim. Qual é a posição que a encomenda ocupa na sua estrutura profissional? Igual aqui a Raquel. A Raquel, dá para dizer que é meio a meio, Raquel? Que você trabalha metade do seu tempo com encomenda e metade do seu tempo produzindo peças à pronta entrega? É isso que eu quero saber de você. Qual nível, qual lugar que a encomenda ocupa no seu negócio, na sua estrutura profissional? A armadilha. Agora eu vou te mostrar como é que funciona a armadilha criativa. Presta bem atenção, tá? Quero 100% da sua atenção aqui agora. E já vai prestando atenção também no ponto alto da aula, que sempre no finalzinho eu pergunto para você qual foi o ponto alto da aula de hoje. Já vai prestando atenção para você me passar depois. Qual foi o ponto alto da aula para você? A armadilha da encomenda é que você está vendendo tempo. Você não está vendendo um produto em si. Não é uma estrutura, alguma coisa que você criou. Você está vendendo tempo. Você resolve urgência e não constrói futuro. Quem estava na nossa aula de ontem, onde a gente falou sobre urgência, emergência, o nosso encontro. Então, enquanto você está resolvendo a urgência, você não está construindo o seu futuro. Lembra que a gente falou que a gente só fica olhando para o hoje e não constrói o nosso amanhã? É isso que acontece quando a encomenda ocupa um espaço maior do que ela deveria. E aí a gente não cresce, que se a gente não olhar para o amanhã, olhar para o amanhã é você sentar, ver o ponto que você tá, ver o ponto que você quer chegar, traçar estratégias, traçar metas, traçar objetivos, construir oportunidades, para que você chegue até onde você quer chegar. E isso só vai acontecer se você realmente sentar e separar um tempo para isso. Só que o nosso tempo está sendo todinho ocupado com o quê? Com a encomenda, que dá um trabalhão. As meninas, vocês sabem o trabalhão que dá. Você reage à demanda. Você não lidera o negócio. Percebe a diferença? Quando você lidera o negócio, é você a protagonista. É você que vai criar as coisas, criar os produtos, os serviços, é você que vai criar. Só que quando você trabalha com encomenda, você reage à demanda. Enquanto você vive de encomenda, você vive apagando incêndio. Tá ficando claro? Não. Tem alguma dúvida? Alguma coisa aqui tá mal explicada? Pode colocar aqui para mim. Se quiser contestar, se quiser ir contra tudo que eu tô falando, vamos discutir aqui, tá? Quero que vocês se sintam à vontade para colocar suas dúvidas, questionamentos. Se alguma coisa não ficar bem explicado, coloca aqui para mim, porque assim você me dá a oportunidade de ser melhor. Se tiver algum depoimento, a tia Félia, né, tem tanta experiência, tem tanta história para contar. Fica à vontade para escrever algum exemplo, algum depoimento, alguma coisa que você queira compartilhar. Todo mundo é muito bem-vindo para escrever aqui para mim. Porque, como eu gosto de dizer, isso não é um monólogo, não é para ser um monólogo. É para ser um diálogo, é para ser um lugar onde a gente conversa, tá? E aproveitando para pedir que você deixe a sua curtida nessa aula. Isso é muito importante para mim, porque isso ajuda essa aula ser distribuída para mais pessoas, assim a gente ajuda o algoritmo. Verifica se você está inscrita nesse canal, porque como eu tenho 2 canais, onde eu falo assuntos diferentes, no outro canal é somente de inteligência empreendedora, aqui eu falo sobre negócios da costura, então pode ser que você ache que esteja inscrita nesse canal e de repente você não tá, verifica para mim, faz essa gentileza, por favor. Ative as notificações, assim, sempre que tiver uma live, que tiver um encontro, que tiver uma aula, você vai ser notificada. Deixou o like? Deixou? Por que a encomenda cansa mais do que constrói? Isso vocês sabem me respondendo, sabem? Por que a encomenda cansa mais do que constrói? Eu fiz uma listinha. Tá preparada? A encomenda, ela não cria previsibilidade. Você nunca sabe quanto você vai ganhar no mês seguinte. A encomenda, ela não cria repetição. E no curso Profissão HoloKit, eu falo muito sobre isso, sobre a repetição.
o porquê que a repetição funciona, por que que dá certo, por que que dá resultado, né? A Raquel, hoje só pego encomenda se for com tecido que eu já tenho. É um caminho. Ótima explicação, obrigada, Soraya. Mas qualquer coisinha, não deixa passar, tá bom? Coloca aqui. A encomenda, ela não cria repetição. E por que que eu consegui deslanchar com o meu ateliê? Na segunda metade do meu ateliê, né? Porque a primeira metade eu fiquei rodando em círculos, errando e vendendo o almoço para comprar o jantar. E da segunda metade em diante, eu comecei a evoluir, a crescer, a realmente fazer sucesso e a entender tudo isso que eu estou explicando para você hoje, criativo. Essa aula é aula de mentoria, tá? Quem não tá aqui tá perdendo ouro, de verdade, porque é um conteúdo rico, é um conteúdo de mudança de chave, de travessia de ponte, é um conteúdo onde a gente saca o que a gente está fazendo de errado. Sabe aquele insight? Caramba, era isso o tempo todo? É a aula de hoje. É digna de uma aula paga, tá? Então aproveita o seu privilégio de estar aqui e de estar ouvindo esse tipo de conteúdo, tá? Então todo pedido é diferente, um é diferente do outro. O cliente muda o tempo todo, o processo toda vez começa do zero. E o processo, ele é tão importante no nosso crescimento, como dona de ateliê, o processo é a base do nosso negócio. E se a gente começa o processo do zero, a cada cliente, a cada produto, a cada encomenda, eu acho que fica claro o porquê que a gente não tem resultado. Ficou? Tá ficando cada vez mais claro? A encomenda, ela ocupa toda a sua energia mental. Por quê? Porque a gente passa o dia todo produzindo e à noite tentando sobreviver emocionalmente. Mas tem mais coisas. A gente precisa entrar na mente do cliente para tentar entender o que ele precisa. Meninas, eu passei esses 11, 12 anos me achando o máximo. E mal sabia eu o quanto eu estava errando. Sabe por que eu me achava o máximo? Vou abrir aqui um parênteses para a gente conversar. Eu me achava o máximo porque o cliente vinha com uma necessidade. Eu faço bolsas, tá? O cliente vinha com uma necessidade e eu entrava na mente do cliente para entender o que ele precisava, porque nem sempre o cliente sabe explicar o que ele precisa. Então, a gente tem que se esforçar para tentar entender o que aquele cliente precisa para suprir a necessidade dele. E eu fazia isso, e eu faço isso. Aliás, eu uso isso para todas as minhas versões, né? Seja a versão mentora, a versão professora, a versão líder, a versão costureira. Eu uso muito isso que é a empatia, né? Entender as necessidades do outro. E eu achava que isso era o máximo. E eu fazia isso, de entrar na mente do cliente, entender quais eram as necessidades deles, para que eu desenvolvesse o produto. Só que a cada cliente era um produto diferente. Eu já tinha o produto HoloKit, eu já vendia o HoloKit, mas eu não entendia o modelo de negócios. Eu via muito valor, e realmente é muito legal, né? Quando a gente cria peças novas, quando a gente inventa peças novas, né? E eu inventava peças novas praticamente toda semana, toda quinzena. A cada cliente nascia uma peça nova, diferente. Seja bolsa, seja uma peça funcional, um porta-sapato, um porta qualquer coisa. E eu achava isso o máximo, até que eu entendi essa aula que eu tô te dando hoje. Eu me achava o máximo e tava endividada, tava sem resultado. Tava com muito trabalho e pouco dinheiro. Peraí que faltou um. Ah, não faltou não. Encomenda igual a tempo perdido, a Raquel escreveu aqui pra gente. Perde tempo criando molde, indo comprar tecido, material, testando molde. Isso, Raquel, isso mesmo. Esqueci. Você me lembrou de dizer que eu tinha que fazer uma peça piloto. Então não era a peça do cliente direto. Eu fazia a peça piloto. Eu tinha um arsenal, era uma casa inteira de peças pilotos. Era muita coisa. Pergunta para minha mãe. Minha mãe tá aqui. Não me deixa mentir, não é, mãe? Minha mãe entrava na minha casa que não era mais minha casa, era só meu ateliê. E eu dormia lá. Mas, falando sério agora, né? Era minha casa, era minha moradia. Eu tinha o meu quarto, mas todo o restante da casa, o outro quarto, a sala e parte do quarto onde eu dormia, todo era tomado pelo meu ateliê.
com tecidos, peças piloto, com moldes, tudo era tomado. Cadê minha mãe para me dizer que era verdade, que era assim mesmo? Ela diria assim, ó: Deus me livre, né, mãe? A encomenda te prende no operacional. E aqui tá a maior das armadilhas. O operacional, ele não te deixa crescer. O que te faz crescer, lembra que eu mostrei para você lá no outro encontro? Meninas, assistam as outras aulas, tá? Tem muito conteúdo, não dá para ficar repetindo. Então assistam as outras aulas para que vocês tenham aí um estofo para que você crie essa consciência profissional que eu proponho aqui, tá? A encomenda te prende no operacional. O seu crescimento, o seu desenvolvimento profissional não está no operacional, está no nível do nível tático para cima, nível operacional aqui embaixo, aí o nível tático aqui no meio e o nível estratégico aqui em cima. O que faz a gente crescer é pensar no nível estratégico. O tático já é um caminho bom, um caminho de subida muito bom, tá? Então a encomenda te prende onde? Na base, lá no operacional. E o operário, ele não cresce, o operário não tem mentalidade de crescimento, ele não tem tempo de crescer, entendeu? Quem vive de encomenda não tem tempo de pensar como uma empresária, como uma empreendedora. E sem pensar, não existe crescimento. Por que eu te chamo de cria ativa? Porque o pensar é o criar. Então, nós criamos, não só de criatividade, tá? A gente cria planos, a gente cria objetivos, metas, a gente cria bolsas, a gente cria roupas, a gente cria enxoval de bebê, né, Soraya? A gente cria saídas de banho, cadê a tia Félia? Cadê a tia Tida? A gente cria muita coisa. E acontece primeiro onde? Na nossa cabeça. Então, esse é o criar, é o pensar. Por isso, cria. Ativa, porque não adianta a gente criar na cabeça e não executar. E nós, que trabalhamos com costura, com artesanato, a gente é especialista em criar na cabeça e não executar. Porque a nossa mente é barulhenta, a nossa mente é muito criativa, de criatividade mesmo. A gente é muito, nosso pensamento é muito acelerado. A gente vê oportunidade em tudo, a gente cria coisas só de olhar situações. Só que, até me arrepia, só que a nossa ação não acompanha e nem deve acompanhar, na verdade, que senão a gente ia enlouquecer. Mas, muitas vezes, a discrepância entre criar e agir, entre a cria e a ativa, é muito grande. Como se uma tivesse acelerada e a outra sentada, estagnada, só assim, ó. Essa aqui é a ativa. Imagina só, a ativa assim, ó. Que não faz nada, que só fica no pensamento, nas ideias. Por isso que eu te chamo de criativa, porque é a união da criação e da ação. Cria, ativa. E sem pensar, não existe crescimento. Ficou claro? A ilusão de que tá dando certo. Sabe qual é a ilusão de que tá dando certo? É o movimento. Eu achava que eu tava dando certo. Quando eu falo para você que eu me achava o máximo, era isso. Eu achava que eu tava dando certo. Porque eu tinha realmente muitos pedidos, eu tinha realmente muita gente interessada. Porque o serviço que eu oferecia, sim, serviço, porque eu tava vendendo tempo, lembra? O serviço que eu oferecia, mas ninguém oferecia, pelo menos não nessa camada nessa camada financeira mesmo, né? E eu tinha a ilusão de que eu estava dando certo, por quê? Porque eu estava sempre em movimento, sempre com muita encomenda, muito pedido, agenda cheia. Mas e o resultado? A pior armadilha da encomenda não é o cansaço, porque a encomenda esgota, né? A gente fica esgotado. Mas essa não é a pior das armadilhas. A pior das armadilhas é a sensação de que se você trabalhar um pouquinho mais, vai dar certo. Não, se eu ficar só mais essa noite sem dormir, se eu pegar só mais essa encomenda, não, eu sei que eu não posso, mas essa cliente é especial. Mas a cliente de amanhã também é. Mas a outra, poxa, a outra é minha vizinha. Mas a outra cliente é amiga do meu filho. E nessa concessão, lembra que a gente sempre fala? Que a gente falou das pequenas concessões que levam a gente pro buraco? Aqui minha mãe concordando, tá vendo? Ó, verdade. A minha mãe tá concordando aqui com o que eu falei para você, criativa, de que minha casa toda era tomada por peças piloto, tecido e tudo mais, que não deveria estar lá. Então, e esse daqui
é o maior risco. É você achar que se esforçando um pouquinho mais, esticando um pouquinho mais a corda, vou ficar sem fazer xixi só hoje. Não, daqui a pouco eu faço xixi, vou terminar mais essa encomenda aqui. Não, mas eu preciso desse dinheiro, não é assim? Percebe por que a gente não cresce? Mas mesmo se você estica a corda mais um pouquinho, se você se esforça mais um pouco, nem assim isso melhora. Mas a gente se ilude. E daqui a pouco a gente faz de novo, e faz de novo, e a gente entra naquele padrão. E por que a gente faz tudo isso, Mara? Porque, não, na verdade é porque que a armadilha, por que a encomenda é uma armadilha? Porque mais encomenda é igual a mais trabalho é diferente de mais estrutura. Então, vou voltar, ó, mais encomenda é igual a mais trabalho. Só que mais trabalho é diferente de mais estrutura. Mais estrutura é diferente de mais resultado. Quando eu falo estrutura, eu quero dizer processo, tá? Então, quanto mais processos diferentes, não significa mais resultado, mais dinheiro, mais vendas. Se esforço resolvesse, você, criativa, já estaria em outro nível profissional, porque de esforço a gente entende, a gente é muito esforçada. Então, o problema não é se esforçar mais, se desgastar mais, esticar um pouquinho mais a corda, ficar mais uma horinha sem comer e a barriga roncando, porque você precisa terminar aquele pedido. Pausa para reflexão. Criativa, enquanto você reflete, deixa eu ver se vocês colocaram aqui os likes. Deixa o seu like, vamos ajudar o algoritmo. Verifica se você está inscrita no canal e deixa a sua curtida. Sua curtida é muito importante para mim. E eu já quero dar uma sugestão. O curso Profissão HoloKit. Deixa eu colocar até o QR Code dele aqui. Nós estamos com matrículas abertas. Eu vou falar o que eu vou ensinar nesse curso, que temos algumas alunas fundadoras aqui fazendo parte da nossa aula de hoje. Então, além de ensinar o HoloKit, a confecção do HoloKit, desde o molde até o acabamento profissional, eu ainda ensino vendas online e offline. Então, eu ensino você a vender nas redes sociais e te ensino a vender presencialmente. Porque como foram muitos anos de venda de HoloKit, eu, melhor do que ninguém, sei como é, o que deve falar, o que deve fazer para que os clientes comprem esse produto. Eu tenho um módulo, um molde, eu tenho um módulo de comunicação no digital, que é uma dificuldade que eu vejo muitas alunas, seguidoras, mentoradas, e é uma habilidade fundamental se você quer ter resultado. É a comunicação no digital. Então, tem um módulo nesse curso Profissão HoloKit para que você desenvolva a sua comunicação no digital. E tem um módulo também onde eu falo sobre fotos que vendem, para que você chame a atenção da sua seguidora para que ela se torne compradora, tá? Alguma pergunta sobre o curso Profissão HoloKit? Se tiver alguma dúvida, pode colocar aqui, tá? Ou já vai pensando, já vai colocando aqui para mim também qual é o ponto alto da aula de hoje, o que você me ouviu dizer que te deu aquele insight, te deu aquele despertar, tá? A pergunta que muda o jogo. Encomenda é o centro do seu negócio? Essas perguntas aqui, eu quero que vocês reflitam e respondam para si mesmas. Não precisa responder aqui. O que você vai responder aqui para mim é: se você tem alguma dúvida sobre a aula de hoje, se você tem alguma dúvida sobre o curso Profissão HoloKit, que está num precinho excelente, aproveita a promoção de pré-venda. Aqui nesse curso Profissão HoloKit, eu sei que eu já tinha terminado, mas eu estou voltando aqui no assunto. Eu ensino exatamente o que eu prego aqui, tá? Eu não ensino só o molde para que você tenha aí mais um molde pendurado na sua parede. Tem muita gente que me procura falando: Mara, quanto é só o projeto? Quanto é só o molde? Por favor, me vende só o molde. E eu não vendo só o molde, porque só o molde é só o molde. Só o molde não vai fazer de você uma profissional qualificada, uma profissional com resultado. Só o molde vai ser realmente só o molde. E o meu propósito, o meu projeto é transformar vidas através da inteligência empreendedora. Então, por isso que é esse pacote
tá? Por isso que eu ensino, além do passo a passo, muitas outras coisas para que esse curso seja realmente chamado de profissão, entende? É isso que faz desse curso um curso muito rico. Eu gostaria que vocês tivessem essa noção. Voltando aqui para a aula, quero que você se pergunte isso e quero que você responda para si mesma. Encomenda é o centro do seu negócio? Você não precisa decidir agora se você quer parar com as encomendas, tá? Mas você precisa responder essa pergunta com honestidade. Você precisa ser transparente com você. Eu vou dar algumas dicas para te ajudar a responder essas questões, tá? Se você vive cansada, se você vive sempre ocupada, se você vive dependente, dependência nunca foi profissão, tá? Se você tá sempre sem resultado, se você tá estagnada, sem sair do lugar. E qual é a conclusão? Coloquem aqui para mim. Agora é a hora, hein? Coloca aqui para mim qual foi o ponto alto da aula de hoje. Quero saber, coloca aqui para mim. Qual foi o ponto alto da aula de hoje? Enquanto isso, eu vou falando da conclusão. A conclusão da nossa aula. Existe um jeito de usar a costura para construir a sua autonomia financeira. Lembra o que a gente quer? Os 4 pilares da minha filosofia são 2 princípios: criar e agir, e 4 pilares: autonomia financeira, qualidade de vida, reconhecimento social e inteligência empreendedora. Esses são os 4 pilares. É onde a gente quer chegar, é tudo que a gente precisa desenvolver para ter paz, né? Mas ele começa quando você para de tratar sobrevivência como sucesso. O que eu quero dizer aqui com sobrevivência? Eu quero dizer ocupação. Vender o almoço para comprar o jantar. Movimento. Achar que está se movimentando é sucesso. Sobrevivência é aquilo que a gente falou. Eu sei que é um tema delicado de tocar, porque não basta só a gente querer mudar. A gente precisa de mais elementos para mudar, né? E, sobretudo, quem está passando por muita necessidade financeira, né? Não basta só a gente querer, porque as contas estão vencendo, a despensa está ficando vazia, as crianças estão pedindo as coisas, volta às aulas, tem que comprar material. Então, eu sei que nem tudo dá para ser colocado em prática de uma vez. Mas eu também sei que uma vez que você crie a consciência de tudo que está sendo dito aqui, você vai dar um jeito de crescer e de evoluir. E mais, oportunidades surgem para ajudar. Deus ajuda, né? Assim, coloca ali uma pessoa na vida da gente, coloca uma oportunidade. Então, a partir do momento que você cria essa consciência, você começa a criar a mudança. Esteja atenta a essas mudanças que vão começar a surgir à sua volta. Não se conforme, tá? Mesmo com muita dificuldade, não se conforme. Enquanto você estiver presa apenas nas encomendas, você não está errada, mas você está limitada. Não é um erro a encomenda, tá? Mulher nunca nasceu para viver limitada. E se você está nas encomendas, só nas encomendas, você está na limitação. E mulher nenhuma nasceu para ser limitada. Quais foram os pontos altos? Qual foi o ponto alto da aula de hoje para você, criativa? Coloca aqui para mim. Próximos passos. Eu te convido para entrar para o grupo gratuito do WhatsApp, tá? O grupo Costureira Diretora. Olha onde que você vai chegar. Onde eu repasso material de apoio, compartilho informações e conteúdos complementares, tá? Me siga no Instagram, @costuracria.ativa. Inscreva-se nesse canal do YouTube, canal Costura Cria Ativa. Comenda. Gente, presta atenção, que isso daqui é ouro, tá? Quantos anos de experiência a Odete tem? É uma vida de experiência com o ateliê, né, tia? Encomenda foi o centro do meu trabalho, sinônimo de susto, desafio e depois prazer, e algumas vezes bom lucro. Esse tema foi o ponto alto da aula. O tema inteiro, o tema inteiro, tia. E sim, como eu disse, o erro não é a encomenda. O erro é o quanto tempo a encomenda ocupa na sua estrutura profissional. Que nem a tia acabou de falar aqui, que algumas vezes lucro, muito lucro. E prazer em trocar com as clientes. Eu me lembro que minha tia
e criou muitas amizades, amizades reais, verdadeiras, com afeto genuíno entre as partes, né? Então, não é de todo ruim. Ruim é a forma como a gente encara a encomenda, como se fosse a única salvação da vida. Teve também um comentário da Soraya que eu não li aqui. A Soraya, no meu caso, eu bordo também e tem dias que fico montando a matriz do jeito que a cliente quer por várias horas e no final ela não quer. Olha isso, criativa, que judiação. E financeiramente, vale a pena, Soraya? Eu trabalho com bordado também, dá para ver minha máquina de bordar ali. Eu também trabalho com bordado, mas eu não trabalho com desenvolvimento de matriz. Eu terceirizo. Então, se alguém pede matriz, é quando alguém pede um bordado diferente, personalizado, e a gente precisa pedir para alguém passar num programa de computador para que a máquina de bordar leia. Se for uma coisa simples, escrever o nome, a gente consegue fazer sem precisar de um serviço terceirizado. Tem alguns desenhos prontos, né, Soraya? Mas tem algumas coisas que a gente precisa desenvolver a matriz. E eu terceirizo muito por causa do tempo, por causa do programa e porque, enfim, por causa de tudo isso que você mesma acabou de dizer, né? Às vezes a gente fica ali o tempo todo, né, tentando desenvolver uma coisa e a cliente não quer. E eu perguntei para a Soraya se tem valido a pena financeiramente e a resposta tá aqui, ó. Não. A Deia. Um negócio que o começo é muita necessidade, depois vem o conhecimento e, enfim, a liberdade. Mas, Deia, eu concordo 100% com você. Só quero fazer uma observação, que tem gente que fica por anos só na fase da necessidade, sem chegar na fase do conhecimento e da liberdade. Eu compro as matrizes, mas sempre tem que montar. Entendi, Soraya. Mas é a cliente que paga a matriz que ela não quer, certo? Me responde, porque agora eu fiquei curiosa. Você disse que tem cliente que você desenvolve a matriz e no final a cliente não quer. Mas eu preciso saber se essa matriz que foi desenvolvida e rejeitada pelo cliente foi paga pelo cliente, porque eu achei que era você que desenvolvia. Se é terceirizado, você pagou esse serviço. Quem pagou esse serviço? Você ou o cliente que rejeitou, que não quis? Vou só esperar a Soraya responder pra gente ir embora. Meninas, deixe a sua curtida, deixa eu ver. Ó, tá faltando curtida aqui. O número de pessoas assistindo a live tá menor do que o número de curtidas aqui. Pode dar um jeito. Se vira, quero curtidas aqui compatíveis. Pode deixar seu like. A Raquel, acho que o problema não é a encomenda, mas ser dependente só de encomenda. Sou grata por cada encomenda que chega, mas tenho minhas bolsas prontas para oferecer junto. Sim, eu pago. Então, Raquel, isso é uma das soluções, sim, né? E pela encomenda, trazer consigo algumas oportunidades, é mais uma pessoa conhecendo meu trabalho, que vai poder divulgar. A gente acaba se submetendo. Ontem você usou um termo, subserviência, né? E a gente acaba se submetendo a isso por conta de ilusões que a gente coloca na cabeça. Mas a gente tem que ter como prioridade não só o não dizer não para o cliente. A gente tem que ter como prioridade o retorno financeiro. É um trabalho, não parece, né? Porque a gente faz com tanta facilidade, a gente põe o pé aqui em cima e faz, não é assim? Mas é um trabalho e a gente precisa receber bem por isso. Eu já dou o preço de tudo na hora do orçamento, tá? Mas me fala uma coisa, Deia. Na hora do orçamento, esse valor que você dá na hora do orçamento, ele paga todos os seus custos e sobra lucro, porque a premissa de um negócio é isso: pagar as despesas e custos e sobrar lucro. Quando você passa o orçamento, já tá somado tudo? Fala para mim, pra gente. Agora que o papo tá ficando bom, né? Agora que vocês se empolgaram de conversar comigo, eu vou ter que acabar. Meninas, vocês precisam fazer isso desde o começo, já ir conversando, já ir comentando. Poxa vida, vocês deixam para o final? Hoje sim, Deia, parabéns.
parabéns, porque realmente isso é muito difícil de acontecer. É como quem que falou aqui? A Raquel, que falou da sequência? Ah, foi você mesma que falou da sequência, né? No começo é muita necessidade, depois vem o conhecimento e, enfim, a liberdade. É muito difícil alguém chegar nesse ponto de consciência profissional e conseguir cobrar em um orçamento um valor que supra todas as necessidades do negócio, mais a sua parte e mais o lucro para você reinvestir. Então, realmente você está de parabéns, de verdade. Estou estudando, ai que fofa, sua linda. Eu fico muito feliz em ver a evolução de vocês. Meninas, eu quero agradecer pela companhia de vocês de hoje. Se não tiver mais nenhuma pergunta, questionamento, depoimento, pode colocar um coração aqui para mim, tá? Então, ou pergunta ou coração. Aí eu vou saber que eu já posso ir embora. Graças às aulas, às conversas, olha! Graças às aulas, conversas, mentorias, né, Deia? Fico muito feliz. Agradecer pela sua companhia, pelo seu tempo, que é extremamente precioso, e você está aqui dividindo ele comigo. Quero agradecer pelo apoio ao meu trabalho, seja você da minha família, seja você amiga, seja você aluna, seguidora, mentorada. Quero agradecer, porque realmente eu valorizo muito você que está aqui comigo ao vivo, podendo assistir depois em 2x, mais rápido, fazendo outra coisa, e não, você está aqui comigo, me dando a sua atenção, me fazendo companhia. Eu valorizo muito isso, eu quero agradecer demais. Qualquer dúvida, pode ir lá no Instagram, deixa a pergunta lá na caixinha de perguntas, coloca aqui nos comentários, enfim. E assim a gente finaliza a nossa aula de hoje. Até onde a encomenda te leva? Te convido a você fazer essa reflexão criativa, tá?